Olá, graça e paz. Que bom ter você aqui conosco. Se você chegou até aqui, é porque você concluiu a leitura do Antigo Testamento de maneira cronológica, ou você tem o objetivo de estar conosco nesse projeto que é a leitura do Novo Testamento na ordem cronológica. Eu sou Márcio José, irei passar para vocês algumas orientações. Eu quero trazer para vocês aqui a importância de lermos o Novo Testamento na ordem cronológica. Por que nós devemos ler o Antigo Testamento na ordem cronológica? Então, ao abrir a sua Bíblia, né, no Novo Testamento, você vai encontrar os Evangelhos, né, que são os 4 livros que vai contar a história do ministério de Jesus, né? Você vai ver ali os sermões, os milagres, a mensagem que Jesus trouxe e a crucificação. E depois você vai pular ali para as cartas paulinas, né? Que são 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, né? Algumas cheias de doutrinas, algumas que parecem complexas, né? E talvez você vai sentir que algo não se encaixa, né? Talvez você já até se perguntou assim, por que que Paulo fala tanto de graça se Jesus falava tanto de obediência? Ou você vai pensar assim, por que os evangelhos são diferentes entre si? Então, a resposta é bem simples. O Novo Testamento, ele não foi organizado na ordem cronológica, né? Mas ele foi organizado por razões litúrgicas, por razões teológicas, da forma que ele está hoje, certo? Mas não é a forma cronológica dos fatos, não é uma sequência real dos fatos, né? Aí ele está hoje na forma canônica, né? Qual é a forma canônica, né? É os evangelhos, Atos dos Apóstolos, que é a história da igreja, e depois as cartas, né, que são direcionadas às igrejas, e por fim, Apocalipse. Então essa é a forma canônica, mas essa forma canônica não revela a sua forma cronológica. Então, a forma cronológica, ela traz um entendimento melhor, mais amplo, nós entendemos todo o contexto com maior facilidade. Então, por isso a importância de nós lermos a Bíblia de maneira cronológica, tá bom? Quem leu o Antigo Testamento, eu tenho certeza que teve uma visão mais macro de tudo que se encaixou na história bíblica, de Gênesis até Malaquias, nós entendemos ali todo o contexto da Bíblia, tá bom? E lermos o Novo Testamento de maneira cronológica, nós vamos entender o mundo em que Jesus e os apóstolos viveram e por que eles escreveram o que escreveram. Tá bom? Então, imagine você ler uma carta de guerra sem saber em que batalha foi escrita. É isso quando nós lemos a Bíblia e ignoramos o contexto, né, histórico. Então, estudar o Novo Testamento cronologicamente é como se nós colocássemos um óculos de 3D na leitura, e aí nós vamos começar a ver as cores, ver os significados, né, que antes estavam ali obscuros, né? Nós vamos entender melhor, nós vamos entender com mais profundidade. Então, por isso que eu quero te convidar a estar conosco nesse projeto. Entender o contexto histórico. Então, primeiro, o Novo Testamento ele foi escrito no século I. E o mundo ele era dominado por Roma, né? A nação poderosa da época era Roma, que tinha conquistado vários países, várias nações. E o Império Romano, ele impunha uma paz, entre aspas, com exércitos, né, com estradas e impostos que oprimiam o povo. E aí dentro desse contexto nós vemos a Judéia, né, que era uma província que fazia parte ali de Israel, e era uma província rebelde, né, que se rebelava
contra o imperador romano, e a Judéia era governada, né, por procuradores corruptos, né, como Pôncio Pilatos, que, segundo o historiador Flávio Joséfo, né, ele roubava do tesouro do templo e provocava revoltas, né? Então, era nesse contexto que Jesus veio, e o Novo Testamento ele é escrito. A história que é narrada no Novo Testamento, ela inicia dentro desse contexto, tá? Os judeus, o que os judeus esperavam? Eles esperavam a vinda de um Messias, né? Um guerreiro, semelhante a Davi, e que esse Messias expulsasse os romanos. Então é nesse contexto que Jesus nasce, né? Jesus surge. Jesus, ele não lidera nenhum exército, mas ele cura leprosos, né? Que eram considerados impuros. Ele toca em mulheres, ou seja, que eram consideradas inferiores. Ele perdoa os publicanos, que eram os traidores nacionais, eram aqueles que cobravam os impostos, que oprimiam o povo com impostos, ou seja, eram os funcionários do Império Romano. E Jesus diz, olha, dai a César o que é de César. E essa mensagem não é uma mensagem de favorecimento ao Império Romano, mas era uma mensagem que estava sutilmente desafiando o sistema. Jesus não estava sendo neutro com essa mensagem. E quando Jesus entra em Jerusalém, ele entra montado no jumentinho, né? Isso, ele estava fazendo ali uma entrada messiânica, né? Uma mensagem, uma entrada de paz e não de guerra. E aí nós vamos ver a história, né, da igreja em Atos dos Apóstolos, né? A sequência, né? Quando os discípulos de Jesus são capacitados, são cheios do Espírito Santo, e eles então começam ali as suas viagens, né? A perseguição é iniciada e eles então são direcionados às várias nações, começam as viagens, que são conhecidas como as viagens missionárias, e depois vem as cartas, né? A primeira delas, né, 1 Tessalonicenses, que foi escrita no ano 50 depois de Cristo, e ela foi escrita para uma igreja recém-estabelecida, recém-nascida, que estava em crise, né? Porque eles acreditavam que Jesus voltaria naquela geração. E quando alguns deles começaram a morrer por causa da perseguição, eles ficaram então em pânico, né? E aí Paulo responde, né, com ternura lá, nós vamos ver lá no versículo 13, né, versículo 13 e versículo 14 de 1 Tessalonicenses 4, que ele vai dizer: não queremos que vocês fiquem na ignorância, né? Os que dormem, Cristo, Deus os trará com ele. Então, Paulo trazendo uma mensagem pastoral, né, de cuidado, de esperança para aquele povo. Então, queridos, a leitura cronológica do Novo Testamento vai produzir isso, né, em nós. Nós vamos entender que a sequência não é a sequência que está ali. Então, por exemplo, quando você está lendo um trecho de Atos dos Apóstolos, daqui a pouco esse trecho vai ser remetido a uma carta paulina, porque durante aquela viagem missionária que está ali no livro de Atos, o apóstolo Paulo escreve uma carta a uma determinada igreja. Então será uma leitura abrangente, será uma leitura gostosa de ser feita, e você vai entender todo o contexto do Novo Testamento. Então venha, faz parte conosco, divulgue esse trabalho, né, para o seu amigo. Talvez você fale assim: eu não consegui ler o Antigo Testamento na ordem cronológica, mas agora você tem a oportunidade de ler o Novo Testamento. Nós iremos ler na versão NVI, que é uma versão mais clara, uma versão, uma linguagem mais atual. Tudo isso para que você entenda melhor a palavra de Deus. Então venha com a gente, tá bom? Faça parte, todos os dias, às 5h30 da manhã,
estaremos realizando a live aqui no canal do YouTube da EBD, e esse vídeo vai ficar gravado. Temos também o nosso grupo de WhatsApp, para você participar, mandar sua pergunta, mandar sua dúvida, e a equipe de professores da EBD estará pronta para te responder, para te ajudar. Então venha, faça parte conosco. Deus te abençoe.